Olá, estamos no ar com a União Brasil. Integrantes de um movimento civil no Ceará questionam a contratação de uma empresa norte-americana para a construção do aquário, obra do governo do estado. Casos como o acidente com ônibus no Rio de Janeiro refletem a imprudência no transporte urbano das cidades brasileiras. Vamos ver que passageiros reclamam da estrutura e das taxas cobradas no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza. Especialistas defendem que a nova lei das domésticas pode gerar desemprego se o governo não aliviar outros custos para os patrões. É decisão da Justiça. Presos das delegacias da capital e região metropolitana de Fortaleza têm que ser removidos para presídios. E ainda a programação do Sesc Fortaleza para comemorar o Dia Mundial da Saúde. Muito boa noite para você, eu sou o Richel Martins. O movimento Quem Dera Ser um Peixe, que questiona a construção do Aquário Ceará na Praia de Iracema, conseguiu informações junto ao Tribunal de Contas do Estado que apontam irregularidades na escolha da empresa que vai fazer a obra. As irregularidades foram detectadas pelo movimento popular Quem Dera Ser um Peixe. Os integrantes pediram um relatório junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Com o documento em mãos, foi possível constatar que o empréstimo a um banco internacional de mais de 200 milhões de reais para a construção do Aquário Ceará só seria possível mediante a contratação de uma construtora americana para ficar à frente da obra, dispensando assim um processo licitatório. O Exim Bank, que é quem está financiando, é a empresa americana que tem interesse em fomentar a economia americana. Veja bem, a gente do Ceará passando seca, fome, sendo um dos que vai ajudar o tio Sam, né? Então, o que a gente questiona é exatamente isso. No Brasil é proibido esse tipo de coisa. Ele fere a lei da concorrência, né? E o banco só empresta se fosse o governo do Ceará contratar uma empresa americana. Isso aí é um empréstimo casado que a lei proíbe. O movimento entrou com uma ação popular e, segundo os integrantes, estão sofrendo represálias por isso. O que não pode é a tentativa de intimidação, de criminalização dos integrantes desse movimento Quem Dera Ser um Peixe. Eles estão, está sendo alegado por parte do governo do estado que eles estão fazendo litigância de má-fé e pedindo uma combinação de uma multa altíssima. Na Assembleia Legislativa do Ceará, a bancada de oposição questiona a importância de um aquário em um estado com tantas deficiências. Foi feito um empréstimo a um banco americano e o empréstimo ficou atrelado a uma empresa americana fazer a construção do aquário e a manutenção. Então nós estamos construindo uma obra que não vai gerar emprego para o Ceará. A nossa prioridade hoje no estado do Ceará é educação, saúde e a seca. Nós estamos passando a maior seca dos últimos 50 anos. Está faltando água para as pessoas que moram no interior. E nós estamos falando aqui em construção de aquário. Já o líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará enumera as vantagens de um empreendimento como o aquário para o estado. O Instituto de Pesquisas aqui do Ceará já tem estudos que mostram que o aumento da demanda do turismo em virtude desse equipamento vai, em torno entre 5 e 10 anos, já vai compensar o investimento que será feito do Estado, trazendo para cá um turismo mais qualificado. Por nota, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará informou que aguarda o parecer técnico da 7ª Inspetoria de Controle Externo, que fará a verificação do processo licitatório da construtora americana que fará a obra do aquário. Só depois disso, o Pleno da Corte de Contas se pronunciará sobre o processo. Por telefone, a Secretaria de Turismo informou que não foi notificada oficialmente pelo Tribunal de Contas do Estado e só irá se manifestar quando isso ocorrer. Mas você que está em casa assistindo União Brasil pode dar a sua opinião a qualquer momento ao vivo pelo nosso telefone 3486-1721. Pela internet, faça isso também através do Twitter, citando o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. O ônibus que caiu do viaduto Brigadeiro Trompovski, no Rio de Janeiro, tem sido alvo de diversas discussões. Neste caso, o motorista e o passageiro são acusados de discutir e causar o acidente que matou 7 pessoas.
Mas a famosa queima de paradas, a alta velocidade dos coletivos e a imprudência no trânsito podem ser fatores que atrapalham a segurança do transporte público. Um acidente grave com um ônibus que, segundo dados, recebia uma multa a cada 40 dias. 5 homens e 2 mulheres morreram e mais 9 pessoas ficaram feridas. Apesar de ter acontecido no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, o caso tem repercutido, inclusive em Fortaleza. No caso do Rio de Janeiro, não é muito difícil imaginar o que aconteceu. Um cenário bem parecido com esse. Um viaduto, ônibus passando, uma discussão entre motorista e passageiro que terminou em tragédia. Mas será que aqui coisas desse tipo acontecem? Tem linhas que são bem educadas, mas tem linhas que no grande circular eles são mais educados pra caramba. Estava dificultando na hora. É, com certeza. Felipe, que trabalha vendendo produtos dentro dos coletivos, diz que a queima de paradas e a alta velocidade são constantes. Em horário de pico eles andam em alta velocidade porque tem os semáforos, tem os engarrafamentos, tá entendendo? O diretor técnico da empresa de transporte urbano de Fortaleza afirma que a velocidade é medida o tempo inteiro, pois os veículos são sempre monitorados. A confecção do quadro de horário que é feito pela Etufor, ela é feita com a velocidade média comercial 15 km por hora. Por não ter a priorização, o ônibus ele disputa espaço com o automóvel. Então não tem como ele desenvolver velocidades altas. E mesmo porque ele está sendo controlado, monitorado via GPS. Já o chefe do núcleo de trânsito da MC garante que a fiscalização dos ônibus é feita da mesma forma com os veículos normais, mudando apenas a maneira de aplicar a multa. Tanto os coletivos como qualquer outro veículo que esteja em nome de uma pessoa jurídica, após ele receber a notificação de autuação, a pessoa jurídica receber a notificação de autuação, ele tem um prazo para indicar o condutor. Caso o condutor não seja indicado, ele está passivo a receber outra notificação, que seria, por exemplo, se for uma infração média que ele tiver cometido, vai ser a infração média vezes 2. Mesmo assim, além da velocidade, os passageiros, principais afetados com tudo isso, tem uma lista de imprudências e situações. Não param na parada, às vezes eles passam direto, eles vão muito rápido, freiam de uma vez, os passageiros vão para frente. Já fiquei sabendo até de casos de uma amiga minha que torceu o pé numa dessas, do motoristas, então eu acho que eles são sim imprudentes. E os motoristas dos carros menores também não acham que a situação está controlada e pedem mais respeito. A gente está atrás deles, eles não ligam a seta para dar sinal para entrar para a esquerda, não liga para entrar para a direita e às vezes quando a gente está do meio do ônibus para trás, se a gente não frear, ele entra e depois que bater, quem tá certo é eles. Independente do que ocorra, discutir com quem está guiando o veículo nunca é uma solução. A reclamação pode e deve ser feita pelo número 3452-9318. A gente sempre pede para que seja feito na ouvidoria da Etufor, para que a Etufor possa apurar e mandar a fiscalização verificar se procede ou não. E a Polícia Civil do Rio vai pedir a prisão preventiva do motorista e do passageiro que brigaram dentro do ônibus que caiu na última terça-feira de um viaduto da Avenida Brasil, na zona norte da cidade. Eles também serão indiciados sob acusação de homicídio doloso dos 7 passageiros que morreram na queda. Segundo testemunhas, uma briga entre Rodrigo dos Santos Freire, aluno de engenharia da UFRJ, e o motorista André Luiz Oliveira levou à perda de controle do veículo. Para a polícia, ao brigar em um veículo em movimento, os dois teriam assumido o risco de provocar o acidente. Por isso, o indiciamento sob suspeita de homicídio doloso com intenção de matar. Vamos à primeira participação por telefone da noite. Alô? Boa noite, Com quem eu falo? Alô? Alô? Boa noite. Pode falar. Boa noite, Michel. Tudo bem? Tudo certo. Eu queria dizer sobre a situação do transporte em Fortaleza. Eu acho a Etufor uma autarquia inoperante e incompetente. Um detalhe importante, os nossos motoristas não respeitam os passageiros, soltam estressados, tá? Mal-humorados, e eu digo todos, a maior parte.
Então, seria de bom alvitre que o sindicato dos proprietários de transporte coletivo desse curso esse pessoal para saber tratar desse passageiro, relações humanas que eles não têm uma parte pessoal. Então, aí eu te pergunto a você, e a situação da Copa do Mundo que tem agora aí, vai ser um desastre total, viu? Eu fico de ônibus de ficar em casa, mas a situação é delicada. Se você pegar o transporte coletivo de Fortaleza, é realmente muito delicado, viu? Tá ok. Então, eu acho que a grande culpa também é da ETUFOR e dos diretores da Secretaria de Transporte Coletivo. Tá ok, muito obrigado pela sua participação, uma ótima noite para você. É importante também que as empresas de transporte urbano, não só aqui em Fortaleza, nas outras grandes capitais, tenham um cuidado maior, um trabalho maior de acompanhamento psicológico dos motoristas. Imagine você passar um dia inteiro viajando pela cidade, nas ruas, com um trânsito complicado, e você tem que ter uma preparação psicológica bastante concreta para que não haja um acidente trágico como esse que houve no Rio de Janeiro, matando 7 pessoas. O terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, completou 40 anos no mês passado. Mas será que merece mesmo comemoração? De um lado, uns falam bem do atendimento, mas de outro, passageiros reclamam da estrutura, da quantidade de taxas cobradas. Acompanhe. Este flagra foi registrado no último dia 28, véspera de Páscoa. A imagem é da área de embarque do terminal rodoviário de Fortaleza. O local não conta com atendimento médico. Nós temos uma sala que seria uma sala de atendimento ao usuário, não seria um ambulatório equipado como serviço ambulatório, mas seria uma sala de apoio para uma emergência, né, que houvesse na rodoviária. Esta é a porta de entrada da sala a qual o gerente se refere. Sem indicações ou placas, o espaço passa despercebido e não oferece atendimento. Não adianta você ter um ambulatório sem ter um profissional adequado para prestar os primeiros socorros. É melhor até nem ter. As reclamações não param por aí. Quando o fluxo de passageiros aumenta durante os feriados, a rodoviária fica superlotada. As cadeiras se tornaram insuficientes, problema já conhecido pela administração. Nós temos as cadeiras que inicialmente elas eram suficientes, mas o fluxo de passageiros aumentou e nós temos esse ano um orçamento para compra de novas cadeiras. Nós já estamos reformando todas as cadeiras para poder dar um melhor conforto ao usuário. Infraestrutura mais do que merecida, já que por aqui tudo é pago. Guarda-volumes, embarque, estacionamento, são taxas e mais taxas. Para utilizar os sanitários, o usuário também tem que pagar de 75 centavos a R$ 2,00 caso precise de um banho. Essa é a cobrança mais comentada. Apenas os banheiros eu acho que merecia melhorar um pouquinho a mais, porque também se deve ao número de pessoas que enfrentam, né, aqui a viagem diariamente. Um dos incômodos é o odor desagradável, que já pode ser percebido do lado de fora do banheiro. No mais, quase tudo em ordem. A pintura está em dia, assim como a limpeza dos corredores. Alguns trechos no teto, no entanto, deixam a desejar, com fiações expostas. Hoje a rodoviária ela passa por uma série de modificações quanto não a sua estrutura arquitetônica inicial, mas ela conta com uma manutenção constante, periódica, como pinturas, pequenas reformas. Ela pode sim cobrar pelo uso desses espaços. Contudo, o que se espera é que esses espaços, sendo pago ou não, eles têm por obrigação de manter um nível de higienização no mínimo regular. A OAB Ceará promete fazer uma vistoria no local a qualquer momento para verificar as irregularidades. A seguir, especialistas dizem que a nova lei das domésticas pode aumentar o desemprego para a categoria. A gente volta num minuto. Voltamos. Muitos empregados domésticos do Brasil estão comemorando as conquistas aprovadas pelo Congresso Nacional sobre a profissão, mas ainda estão pendentes alguns direitos da categoria, além de medidas para facilitar a contratação por parte dos empregadores. Acompanhe.
A conquista é inegável. Durante muito tempo, os empregados domésticos trabalharam sem ter direitos básicos assegurados por lei. Mas isso mudou com a aprovação da proposta de uma emenda constitucional esta semana. Com a aprovação da PEC, os empregados domésticos conseguiram 16 benefícios, mas apenas 2 foram regulamentados, como a jornada de trabalho semanal de 44 horas e também as horas extras. O problema é que os outros 14 benefícios estão à espera de regulamentação. A carteira de trabalho já era obrigatória desde 1972 e o FGTS é optativo desde 2006. Mas falta ainda a regulamentação para o seguro-desemprego, adicional noturno e seguro contra acidente de trabalho. O maior impacto é a questão da jornada de trabalho, de 44 horas semanais ou 8 horas diárias, né? Se o empregado trabalha de segunda a sábado, essas 44 horas semanais têm que ser divididas. Então, vai ficar em torno de 7 horas e meia de trabalho por dia. E ele tem direito ao repouso para almoço de 1 hora até 2 horas. A questão da hora extra trabalhada. Antes, o empregado doméstico não tinha direito à hora extra, até pela peculiaridade do tipo de trabalho. Mas agora, equiparando esse empregado aos demais, ele vai ter direito a uma hora extra, com um limite máximo de 2 horas diárias. Mas ele chama atenção ainda para as garantias que os patrões devem ter, como especificar todas as atividades e horários do empregado em contrato. O empregador doméstico, ele tem que fazer um contrato onde ali vai ser acordada essa questão da quantas horas de almoço, é 1 hora, é 2 horas, qual é a hora de chegada e a hora de saída, para ficar tudo muito bem determinado, para se precaver no caso de um futuro processo na Justiça do Trabalho. Para este chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho, falta também simplificar a contratação dos empregados, para que não haja demissões por causa da burocracia. Mas se essas conquistas não vierem com outras medidas do governo, diminuindo os encargos dos patrões das residências, isso pode gerar desemprego. Em que sentido? No sentido de que vai aumentar bastante os encargos. E ele alerta ainda para os cuidados com a contratação de diaristas. Algumas decisões da Justiça estão no sentido de que 3 vezes por semana já é considerado empregado doméstico. Já tem que receber todos os direitos, com carteira assinada e tudo. Agora, se 2 vezes ainda não é, pode ser que mais na frente passe a ser também, porque não tem lei sobre isso. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a lei de desoneração da folha de pagamento de vários setores. Por outro lado, Dilma vetou diversos outros incluídos pelo Congresso entre os beneficiados. Foram 20 vetos ao todo. As empresas incluídas deixam de pagar 20% de contribuição patronal do INSS. No lugar dessa contribuição, elas vão recolher de 1% a 2% sobre o faturamento. Entre os beneficiados estão os setores de carnes, máquinas e equipamentos elétricos, papel e têxtil. Na versão original, o benefício era dado a 15 setores, mas os congressistas estão aumentando a lista. A presidente vetou os setores que incluem empresas de transporte rodoviário, ferroviário e metroferroviário de passageiros, reciclagem, transporte aéreo não regular, jornalísticas e de transporte de cargas rodoviárias. Produtos como castanha de caju, armas e munições e dicionários também foram vetados da desoneração. É determinação. Presos das delegacias da capital e região metropolitana de Fortaleza têm que ser removidos para presídios. A decisão foi resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Ceará em 2011. O recebimento dos presos procedentes das delegacias da capital cearense começou no último dia 26 de março. Eles estão sendo levados para a Casa de Privação Provisória de Liberdade 4, em Taitinga. As transferências só devem terminar em meados de maio. O grande benefício, na verdade, é que a Polícia Civil poderá voltar a investigar, o que hoje ela fica impedida por conta da superlotação das delegacias. As delegacias, na verdade, não é um lugar apropriado para acomodação de presos, pela própria estrutura arquitetônica, que não é recomendável. E o preso de justiça, ele tem direito à assistência jurídica, assistência à educação, à saúde. E nas delegacias encontramos presos até com tuberculose, o que é muito grave. A ação ajuizada em 2011 teve como base as inspeções realizadas pelo Ministério Público, depois de vistoriadas diversas delegacias de Fortaleza, a exemplo da 5ª e 10ª DP. A falta de estrutura e superlotação
chamaram a atenção. Delegacia não é presídio, não é penitenciária. Lá não tem local para haver visita para o preso, isso tudo é muito delicado. É banho de sol para o preso, ressocialização do preso, nada disso existe. Inaugurada há menos de um mês, a CPPL-4 tem capacidade para 956 detentos, o que inicialmente ajudará a resolver o problema, mas o número de unidades prisionais no estado ainda é insuficiente. Essa transferência, com certeza, ela será benéfica. Esperamos que haja um gerenciamento eficaz por parte da Secretaria da Justiça, no sentido de dar movimentação ao sistema. Você já ouviu falar em advocacia pro bono? Pessoas carentes que não podem pagar por um advogado têm acesso a este serviço gratuitamente. Para que fique claro, não se trata do trabalho oferecido pelos defensores públicos. Em São Paulo, esse serviço virou polêmica porque muitos consideram como exercício ilegal da profissão. Na tradução da expressão latina, pro bono significa para o bem. O trabalho é uma atividade gratuita e voluntária que alguns advogados fazem para pessoas carentes que não podem pagar pelo serviço. Como o próprio advogado é inerente à administração da justiça e na sua função exerce o munus público, ou seja, exerce uma função pública em prol da justiça, eu entendo que o advogado pode e deve sim prestar o serviço da advocacia pro bono àqueles mais necessitados, obviamente quando a Defensoria Pública, que é o órgão do Estado ou da União, responsável por essa assessoria, não conseguir manter esse serviço de qualidade ou não conseguir de forma alguma prestar esse serviço à população carente. A OAB de São Paulo proíbe que os advogados exerçam a profissão de forma gratuita. Por isso, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Jefferson Aparecido Dias, marcou uma audiência pública destacando a inclusão de pessoas físicas que não podem pagar por atendimento jurídico sem que exista risco de responsabilização ético-disciplinar para advogados que a exercerem. Mas por que há resistência por parte da Ordem dos Advogados no exercício do pro bono? Certos advogados entendem que isso é uma forma equivocada de expor o serviço da advocacia. A Ordem também, no seu estatuto da OAB, diz que o advogado tem que prestar atenção ao que está dito lá no estatuto, justamente na parte dos honorários, que diz que o advogado tem que obedecer à tabela de honorários, não é? Mas a própria estatuto também diz que esses honorários não são tem que ser obrigatoriamente seguidos quando em caso de urgência, né? E eu entendo que no caso de extrema necessidade, das pessoas mais carentes, é uma urgência, muitas vezes, prestar esse serviço a essas pessoas que não têm esse acesso. A conselheira da OAB Ceará, Vera Menezes, concorda. Ela é a favor por ver no serviço mais uma alternativa da população para ter acesso à justiça. É mais uma alternativa que a sociedade vem encontrando para reduzir a falta de acesso à justiça. Porque nós já avançamos muito em relação a isso, o acesso à justiça melhorou, mas ainda temos que avançar um pouco mais. Para este defensor público, porém, deveria existir mais investimentos na defensoria, que é o órgão capacitado para fazer atendimento às pessoas carentes. A advocacia pro bono não pode nem deve ser usada como uma desculpa ou como um complemento fruto da omissão do Estado, seja o Estado Federal brasileiro, sejam os Estados federados, com o fortalecimento e a estruturação das suas defensorias. A seguir, os remédios vão ficar mais caros no Brasil e a programação do Sesc Fortaleza para comemorar o Dia Mundial da Saúde. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou hoje o reajuste de 6,31% nos preços dos medicamentos. O reajuste leva em consideração 3 faixas de medicamentos com mais ou menos participações de genéricos. Tudo segue a lógica de que nas categorias com mais genéricos a concorrência é maior e, portanto, o aumento autorizado pode ser maior. Esta categoria reúne medicamentos como omeprazol e amoxicilina. A categoria intermediária, que teve reajuste autorizado, inclui medicamentos como a lidocaína e a risperidona.
A Câmara determinou que, no caso da categoria com menor participação de remédios genéricos, o reajuste poderá ser de até 2,7%. O ajuste de preços leva em conta a inflação acumulada nos 12 meses até fevereiro, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O SESC Fortaleza, com o objetivo de orientar os jovens e a população em geral, está fazendo diversas ações em escolas e na sua unidade aqui na capital. Tudo isso para comemorar o Dia Mundial da Saúde. Apesar do Dia Mundial da Saúde ser comemorado em 7 de abril, o SESC de Fortaleza já começou a lembrar a data um pouco antes. As ações ocorrem do dia 3 até o dia 5 e tem como público-alvo os comerciários e crianças de 2 escolas públicas. As escolas trabalhadas foram a Delma Hermínio e aqui a Escola Josefa Barros de Alencar. Na sexta-feira, a culminância é com o comerciário lá na unidade operacional do SESC Fortaleza. Saúde bucal também, prevenção câncer, prevenção à dengue e também falando com a criançada também o cuidado que ela deve ter desde já. E depois de completar esse ciclo, as crianças também vão aprender uma coisa que é essencial para a saúde: como se alimentar, ou pelo menos ter uma noção de, por exemplo, quanto de gordura existe em uma batata chips. Nós trouxemos alguns alimentos que são consumidos pelas crianças nos lanches e a partir desses alimentos, da avaliação desses alimentos, nós colocamos aqui em frascos as quantidades de gordura e de açúcar, porque o visual acaba causando esse impacto. E também nós resolvemos trazer a questão da hidratação, por nós morarmos em um local bastante quente. Depois do exame de glicemia e de medir a pressão, as explicações são bem rápidas. Passa pela hepatite, câncer, dengue, higiene bucal, nutrição, hidratação. As crianças ficam atentas e mesmo com toda essa pressa, vocês acham que elas não aprenderam nada? Prevenir, o que é para fazer? Não é para deixar água parada, também não é para deixar pneus com água, nem até mesmo vasos. Eu aprendi que a gente sempre tem que escovar os dentes e também quando a gente comer alguma coisa, né, pra gente sempre quando terminar ir lá escovar, então a gente vai ficar com a boca sempre suja. Vamos a outros assuntos de hoje do Brasil e do mundo agora nas nossas imagens do dia. A madrugada de hoje em Porto Alegre, capital gaúcha, foi de muita chuva, cerca de 55% do esperado para todo o mês. Resultado é isso aí, alagamento de várias ruas e moradores sem energia elétrica. No Alto da Lapa, zona oeste da capital paulista, uma explosão no 5º andar de um edifício residencial deixou 3 pessoas feridas. Todas foram encaminhadas a unidades de saúde. Pela manhã, a polícia do Rio de Janeiro foi a um terreno no Horto, região do Jardim Botânico, para realizar uma reintegração de posse, onde vivem 620 famílias. A ação foi determinada pela Justiça a pedido do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Esta bela foto da agência Reuters mostra uma das ruas alagadas na cidade de La Plata, na Argentina, hoje. Pelo menos 54 pessoas morreram por conta das fortes chuvas que afetam a região. O presidente francês François Hollande está fazendo visita ao Marrocos. Hoje ele discursou no parlamento e participou da inauguração de uma estação de tratamento no país. Pelo 2º dia seguido, a Coreia do Norte proíbe a passagem de trabalhadores sul-coreanos para a zona desmilitarizada que separa os 2 países em Paju. Os funcionários do complexo industrial deram entrevista coletiva hoje pedindo acesso à área. Este foi o União Brasil desta quinta-feira. Durante o dia você acompanha as notícias nos nossos boletins ao vivo da redação e amanhã a gente se volta às 6 da noite. Lembrando a você que todos os dias, de segunda a sexta, nós temos reprise do nosso telejornal às 9h30 da noite. Obrigado pela sua companhia. União Brasil, informação além da notícia.